Por favor, amados, você que está aí em casa também, abra a tua Bíblia no livro de Reis, no primeiro livro de Reis. Cuidado, tá? Quando você enunciar esse livro, você fala assim, primeiro a Reis. Não é primeiro a Reis, é só primeiro Reis. Quando bota o A aí é porque é uma carta escrita para os reis, né? Esse aqui é o livro dos reis. Então, primeiro Reis, capítulo 17, o versículo de número 20. Irmãos, eu separei um ditado muito feio para pregar nessa noite, mas vocês vão ver o quanto é importante pensarmos sobre isso. O ditado é: desgraça pouca é bobagem. É um ditado muito pesado, um ditado muito pessimista, mas é muito interessante nós pararmos para pensar nisso. Quando o Senhor me deu a estratégia dos ditados, isso começou a criar um desafio na minha mente, não é? De estar compartilhando e de vendo essa coisa tão popular, que acabou meio que virando um desafio para mim, mas também uma atração. As pessoas acabam achando engraçado assim, falando, o que será que vai falar de uma coisa dessa? Mas olha, eu vou ler o versículo e gostaria de continuar compartilhando bem aqui rapidinho a questão da introdução dessa palavra. Primeiro Reis, e outro pedido que eu quero fazer para você: deixe a sua Bíblia aberta, o seu app aberto neste capítulo, porque nós vamos ver esse ditado inteiro nesse capítulo 17 de 1 Reis, tá bom? Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Deixa a sua Bíblia aberta aí, queridos, porque nós vamos conhecer aqui a apresentação da Bíblia do profeta Elias, que não tem uma biografia grande dele não, mas Elias começa a aparecer na Bíblia a partir de 1 Reis 17, e esse ditado é aquele ditado do pessimismo, né? Quando está acontecendo, eu já ouvi isso, está acontecendo alguma coisa com o indivíduo, aí acontece algo pior, e coisas sucessivas vão acontecendo de ruim, aí em determinado momento, o próprio indivíduo, para se consolar, ou para fazer uma ironia da situação, diz, desgraça pouca é bobagem. Tem uma lei famosa também, não é? Do astrofísico, que eu não vou lembrar o nome dele, mas foi ele que inventou, o nome dele eu sei, eu não sei o sobrenome dele, mas é a lei de Murphy, uma lei assim: se algo vai dar errado, se algo vai dar errado, com certeza isso não vai mudar. Se algo tem que dar errado, isso com certeza vai acontecer assim. Não é bem assim que a lei fala, mas é mais ou menos isso. Você já ouviu falar da lei de Murphy. Mas queridos, que coisa interessante é essa? E hoje eu quero desmistificar, pelo menos compartilhar com vocês o que queima no meu coração sobre essa expectativa da desgraça. Tem algumas coisas ruins que a gente precisa parar de ter um procedimento desta forma. Mas nesse texto, é um texto que eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas que eu entendi como desgraça, não é? A primeira desgraça é a falta de chuva, a seca. A seca no nosso país, ou em qualquer outro lugar, sempre foi entendido como uma coisa ruim, não é? E esse texto de 1 Reis 17 começa com esta informação. Olhe por favor do versículo de número 1. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Como que a falta de água em qualquer lugar, irmãos, é entendido como uma desgraça. Depois, a segunda desgraça que eu vejo aqui é a questão do profeta. Elias era um profeta, irmãos. O profeta Elias foi o representante daquilo que se chama de todos os profetas da história do povo judeu. Tanto é que havia uma expectativa que Elias haveria de reaparecer como grande profeta,
confundiram João Batista com Elias, havia uma expectativa que talvez Jesus fosse Elias, criou-se uma lenda em volta de Elias, que Elias haveria de aparecer de novo para a nação, por conta da sua maneira de ter sido recolhido aqui dessa terra. Os dois únicos homens que não experimentaram a morte, Enoque e Elias, porque este profeta foi assunto aos céus em meio a um redemoinho e capitaneado ali por um carro de fogo, né? Quando fizeram uma pergunta aí, como que Elias foi para o céu? Não fala que foi numa carruagem de fogo, não foi na carruagem, foi o redemoinho que levou ele, pode ler lá, mas não é isso que eu quero falar hoje. Muito bem, gente, a segunda desgraça é que essa situação de seca fez com que, e esta palavra que Elias deu para o rei Acabe, fez dele um fugitivo, um perseguido pela realeza. E aí aparece a segunda desgraça na vida desse profeta: ser alimentado por corvos. E eu vou explicar para vocês por quê. Olhe para o versículo 2 e 3. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentar lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Gente, para um judeu, essa é uma desgraça desgracenta. Ser alimentado por uma ave, que para nós aqui é o equivalente a urubu. O corvo é uma ave de rapina, ele faz o mesmo trabalho do urubu. Imagine você sendo alimentado por um urubu. O urubu vem, te traz naquele bicão dele a carne, te traz o pão, não é? Essa era uma coisa difícil para o judeu. Para o profeta então, que era um cara que se preocupava tanto em ter uma alimentação saudável, tudo limpinha, ser alimentado por corvos era uma desgraça. E a desgraça pouca é bobagem, né, gente? Sabe por quê? Acabou a água, acabou aquele alimento. Os corvos davam uma geral e não encontrava carne, não encontrava. A água do riacho secou. A falta de água e a falta de alimento é uma desgraça para quem passa por esta experiência. Como é difícil ficar com sede sem poder beber água e não ter como encontrar. Como é difícil ficar com fome e não poder comer. Olha o versículo de número 7. Algum tempo depois o riacho secou e por falta de chuva. E consequentemente também os corvos pararam. A quarta desgraça: sair forçadamente de sua terra. Você ser forçado, mudar daqui, as circunstâncias ficarem tão complicadas, você não está querendo mudar, mas você precisa mudar. Como é difícil isso, irmãos. Quando nós viemos para Cacoal, foi uma bênção. Nós viemos com toda a expectativa, a gente queria vir para cá, mas ter que sair do lugar onde você está tudo bem, de repente as circunstâncias começam a ser adversas e você precisar sair, isso é considerado uma desgraça. A Bíblia diz assim, no capítulo de número 8, então a palavra do Senhor veio a Elias, e a parte A do capítulo 9, vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá, até aí a parte A. Essa era a desgraça, ser desterrado, sair do meio do seu habitat natural forçadamente, não voluntariamente, forçadamente. Isso é considerado uma desgraça. A quinta desgraça: depender de uma viúva, e eu vou explicar por quê, irmãos. Queridos, havia a situação de viuvez para um judeu era uma situação de maldição. As viúvas eram consideradas como pessoas que foram e que não conseguiu entrar na lei do levirato, que era aquela do cunhado
casar-se com a cunhada, né, que é a lei do levirato que tem, a viúva que não conseguiu casar de novo, era considerada uma pessoa maldita, era considerada, sofria muito preconceito. Por isso que as viúvas que tinham filhos, elas se apegavam tanto, havia uma responsabilidade dos filhos de sustentar as viúvas. Dentro da concepção, a mente judaica, ser viúva era uma situação desgraçada. E o profeta, a coisa ia piorando para o profeta. Enfrentar o rei, se tornar um perseguido, ser alimentado por corvos, acabar o alimento do bico dos corvos, tá? Vai piorando cada vez mais. Ter que sair da sua terra, desgraça pouco é bobagem para Elias. Ele com certeza, se ele conhecesse esse ditado, ele diria sem nenhuma dificuldade. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo 9, parte B: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Aí começa a aparecer, além de ser sustentada por uma viúva, e aqui entre aspas, entendia que era uma situação desfavorável, aparece agora a viúva, coitadinha, com as suas desgraças particulares, cheia de medo e esperando algo muito comum, esperando o pior. A sexta desgraça que eu quero falar aqui é a desgraça do medo e a expectativa do pior. Olha a resposta dessa mulher no versículo 12: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha só, queridos, a mulher ali, cheia de medo, né, de fazer isso, a ponto do profeta responder para ela assim. Ele disse, porém, versículo 13: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Essa mulher estava cheia de medo. Ela falou assim: eu não tenho nem para mim, esse profeta está querendo que eu dê para ele essas coisas, e ainda ela tinha uma expectativa de morte. A coisa está ruim, gente, esse é um perigo, não é? A coisa está ruim, as pessoas começam a ter essa expectativa de que a coisa vai piorar, e o pior é começar a tomar atitudes que vai piorar a situação. Essa é uma desgraça muito grande, o pessimismo, tomado pelo medo, e o medo que faz com que você tome atitudes. Eu costumo dizer aqui, algo que aprendi na Jocum: o medo é a fé no inimigo. O medo é a fé na ameaça. O medo é a fé na circunstância contrária. Este medo é um medo perigoso. Quando você tem fé mais na circunstância contrária do que no Deus que te dá força para vencer todas as circunstâncias. Então lembra disso, já repeti isso, me leve uma vez. Você escreve aí, medo é a fé no inimigo. E a sétima pior desgraça é a desgraça de todas as desgraças, irmãos, pelo menos para mim. É a quebra da tranquilidade da vida. Preste atenção no que o pastor está dizendo. É a quebra da tranquilidade da vida com a desgraça das desgraças, a morte. E desgraceira danada é a morte. Como isso traz angústia. A morte é um fato que desencadeia, gente, muitas reações, muitas tentativas de explicações, e a maioria delas são reações mentirosas, que revela o que está dentro da gente. Eu acho impressionante que aquela mulher, ela estava em cima de uma promessa, mas ela era uma pessoa, ela mesma já havia, cuidado com as palavras com que você libera, tá? Cuidado com o que você fala.
Eu já preguei aqui sobre o poder da palavra e os irmãos, alguns já são ensinados sobre isso. Mas tome muito cuidado, queridos, com o que você fala. Você lembra a expectativa da mulher? Eu vou pegar o graveto para eu comer, para meu filho comer, depois a gente vai morrer. Essas palavras negativas, né? Olha a promessa que havia para aquela mulher, versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o profeta estimulando ela a obedecer. A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Gente, vamos aplaudir ao Senhor por isso, porque a palavra do Senhor. O que nós temos, queridos, disso na nossa vida e a nossa percepção não consegue detectar. O que Deus não está fazendo cessar, a coisa está acontecendo, é muito legal isso. Pois bem, queridos, estava tudo bem, não é? A vida da viúva com Elias estava tudo bem ali, Elias já estava acostumado com aquelas desgracinhas, não é? Eu quero agradecer ao irmão Crecio que fez essa ilustração, né? Do cara saindo da frigideira e caindo no fogo, que seria um outro ditado aí para a gente falar. Mas, obrigado, Crecio. Queridos, então, já estava tudo certo ali, aí de repente, meu Deus do céu, como isso é terrível, gente. Como isso é terrível. A morte quebrando uma situação favorável nas nossas vidas. Está tudo bem, de repente chega aquela que por Paulo é chamada de o último inimigo, aquela que o livro de Romanos vai chamar de o salário do pecado, aquela que a Bíblia vai falar que ela tem aguilhões, mas ele não pode mais perfurar aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, aí a morte acontece ali, olha só o que aconteceu, queridos, a morte, versículo 17, algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. O menino morreu. Gente, desgraça pouco é bobagem. Ter um filho único, ser viúva e o menino ainda morrer, já era, pronto, acabou. Desgraça pouco é bobagem para essa mulher aqui. Aí, olha as reações mentirosas que você tem que tomar muito cuidado quando esta desgraça acontece. A culpa é uma coisa que acompanha muito a morte para os vivos. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Eu me lembro que na morte do meu pai, eu senti culpado pela morte do meu pai. Eu me lembro, e a morte do meu pai, desgraça pouco é bobagem, além dele morrer depois, não acharam o corpo, e eu me senti culpado, porque não acharam o corpo do meu pai. E quem quiser saber esse motivo da culpa, no próximo encontro, Nova Aliança, que você vai conhecer essa história. Mas, gente, a morte traz essa culpa, e é uma mentira, você se sentir culpado, porque alguém, mas devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. O único culpado de uma morte é se ela foi causada por um assassinato. Esse sim, esse indivíduo pode se sentir culpado, porque ele é culpado. Mas essa mulher, olha só como ela se sente culpada. Ela diz assim, versículo 18: e a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Olha só, queridos, a culpa. A mulher achava que ela era culpada, que a situação dela de pecadora fora a causa da morte do filho. E não é só ela não, tá? O profeta estava ali meio que dominado por essas questões assim. O versículo de número 18, outra mentira. A questão de querer responsabilizar Deus, como se Deus fosse uma pessoa que quisesse mesmo aquele mal. Esse era o mal do profeta. Olha o que ele diz: culpar a si mesmo ou depois culpar a Deus. Olha o que o profeta diz no versículo de número 20. Eu quero ler, depois da reclamação da mulher, o versículo 19.
Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. E foi falar com o Senhor, versículo 20. Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxesse também desgraça, o versículo que a gente separou, né? Desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado. Você percebe se trouxesse também desgraça, porque estava tudo desgraçado, irmãos, sem chuva, o indivíduo separado do seu povo, ali sendo sustentado. Sabe o que Elias está falando assim? O senhor não vai parar de mandar desgraça para mim não? Agora é a mulher, além de eu ser um desgraçado, o senhor está desgraçando a vida da mulher. Desgraça pouca é bobagem, né, gente? Pelo menos na cabeça daqueles. Trouxesse também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Mais uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos, mas pelo menos eu vou dizer a minha crença, tá? Nós estamos num processo de semeadura agora. Tudo que acontece de bom, preste atenção na minha crença pessoal, é a minha crença pessoal. Se isso trouxer paz para o teu coração, amém. Tudo que acontece de bom ou ruim na nossa vida, saiba que isso é uma semeadura, é uma colheita de sementes que você plantou, todas as áreas. O que é ruim ou bom ou ruim que está acontecendo na sua vida é uma colheita. Percebe como eu estou falando certo? Colheita agora, depois do discipulado. Colheita! Irmãos, é uma perseguição enorme nessa colheita, tá? Então, queridos, colheita. O Elias está aqui com esse perigo. Tem pessoas que ficam decepcionadas com Deus, tem pessoas que largam a fé, tem pessoas que ficam tão bravas com o Senhor, que abandona tudo. Abandona tudo. Tome cuidado com os estragos que a morte faz na gente. Eu louvo a Deus, essa semana nós tivemos uma experiência terrível, que foi, Deus colheu a nossa querida irmã Maria, mas graças a Deus pela vida da Luana e do André, que estão aqui hoje. Eu fui falar com o André, puxa André, que bom. O André falou: pastor, a vida continua, não estão revoltados com Deus. Louva a Deus também pela experiência que a pastora Joana teve, e não está aí revoltada com Deus, entende que Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Aí, queridos, o perigo, a última desgraça aqui, a ingratidão, quando a gente não valoriza coisas menores. Olha só o que aconteceu, versículo de número 21, olha o processo de milagre que aconteceu aqui. Versículo 21, então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou: ó Senhor, Senhor meu Deus, faze voltar a vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor de novo, porque o menino viveu. Então Elias levou o menino para baixo, eu imagino a cara do profeta feliz, e entregou a mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Agora, irmãos, por que eu achei o tiquinho? Eu também procuro algumas coisinhas, né? Olha o que essa mulher diz. Então a mulher disse a Elias: agora, eu achei muito interessante isso, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. O Senhor já tinha dado várias provas para aquela mulher, quem era Elias e quem era Deus. 1 ano, segundo os comentaristas, o azeite não acabava e a farinha não acabava. 1 ano de sustento. A mulher agora fala: só agora que eu vejo o que Deus precisa mais fazer na sua vida, para que você saiba que Ele é Deus, e que tudo que você precisar, Ele vai te dar. Essa mulher me faz lembrar de como nós relativizamos. O povo de Israel enjoou do maná. Essa mulher fala: agora eu estou vendo que você é o homem de Deus. Pelo amor de Deus, que falta de consciência é essa?
Deus tem te abençoado, Deus tem dado o que você precisa, e o que mais você quer de Deus? Um monte de desculpa. Eu fico muito bravo com essa desculpa. As pessoas começam a arranjar umas picuinhas, é muito irritante isso. Olha essa mulher, agora vejo que você é do Senhor. Que é isso? Deus fazendo milagre em cima de milagre. Todo dia acontece um milagre na sua vida, eu tenho certeza. Todo dia acontece um milagre na sua vida. Mas sabe o que você está fazendo? Você está olhando para as coisas ruins apenas. Cuidado com a ingratidão. O que mais falta para você, meu querido, você que está em casa, para você compreender que é Deus que tem te abençoado? O que falta mais? Gente, preste atenção no que eu vou concluir nessa palavra. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de termos essa expectativa sempre, que tem sempre algo pior para acontecer. Nós somos assim. Jesus avisou que nós teríamos momentos difíceis. Em João 16, agora vamos mudar, sair um pouco daí. Em João 16, versículo 32 e 33, diz assim, aproximava-se a hora, e já chegou, aproxima-se a hora de Jesus, em João 16, 32, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, vocês enfrentarão desgraças. Esse mundo é um mundo de muitas aflições. Contudo, tenha ânimo, porque eu venci essas aflições para vocês. Amém, igreja? Queridos, preste bem atenção. Eliel, você vai saber disso, cara, porque você já ouviu isso muitas vezes. O Benício já andou aí. Olha, gente, tem um costume dos crentes perigoso. Não sei se você já ouviu isso. Se a sua vida está toda certinha, é porque tem alguma coisa errada. Já ouviu isso? Não é? Pelo amor de Deus, gente, tem o tempo da bonança, tem o tempo do azeite não acabando e da farinha. A gente fica assim, parece que a gente não pode ficar na boa não. Se ficou na boa, toma cuidado, vem uma pancada por aí. Então você fica bem assim, Jesus veio assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Tem momento que a gente tem que realmente, queridos, curtir esse tempo da nossa vida, e não ficar esperando, dias piores virão. Pelo amor de Deus. Tem uma frasezinha que se você falar, a sua língua vai inchar a partir de hoje. Tá bom, mas se melhorar estraga. Vai tomar banho, desculpa. Eu falei banho, né? Então amém, banho pode. Gente, para com essas palavrinhas malditas. A gente tem uma expectativa da desgraça. Desgraça pouco é bobagem, nunca. Jesus avisou que teríamos aflições, sim, mas Ele manda que nós saibamos enfrentar as nossas desgraças. E eu quero então nesse texto ver duas coisas para encerrar, e a última, que não aparece aqui, mas é batata para a gente vencer as nossas desgraças: fé, obediência e gratidão. Esses dois personagens desse capítulo, eles tiveram esta fé. O Senhor falou, eles creram, ainda com medo. O profeta creu no que Deus disse, a mulher creu no que o profeta disse que Deus disse. Aí sabe o que eles fizeram? Tomaram atitudes em cima do comando de Deus. Vá para tal lugar, vai acontecer isso, aconteceu. Faz um bolo para mim, depois faz um bolo para os outros, porque não vai acabar. A mulher meio com medo assim, tal, mas fez. Fé e obediência. Agora, irmãos, não aparece aqui, mas a terceira palavra é a gratidão. Não como uma palavra mágica,
não como uma palavra para substituir a palavra obrigado. Toma cuidado com isso, tá? Quando as expressões se transformam, não, para de falar obrigado, cuidado com isso, que isso é um perigo, porque está correndo uma modinha aí que não pode falar mais obrigado, é para falar agora gratidão. Não tem nada a ver isso, para com isso. Se quiser falar gratidão, fala obrigado, fala. Você não é obrigado a falar gratidão, e gratidão não te obriga a falar obrigado. Legal? Gente, olha só, por quê? Deus mandou, o profeta obedeceu. Deus mandou Elias falar para a mulher obedeceu. Fé e obediência. Não tem desgraça que aguenta uma pessoa que acredita em Deus e obedece ao Senhor. Nada vos será impossível. Não tem como perder. Há uma promessa sobre nós. Acredite no que está escrito em Romanos 8:28. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Acredite o que está escrito em Romanos 8:37. Sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. E acredite na vida abundância que Jesus tem para nós. É uma vida dinâmica, é uma vida cheia de desafio. Não é só de coisas boas não. É a capacidade que eu tenho de ser chamado filho de Deus. Tenho poder para isso e posso dizer claramente, nos momentos mais difíceis de minha vida, como o pastor Edson pregou aqui para nós, tudo eu posso, o Senhor me capacita a vencer todas as desgraças. E a última, irmãos, é a gratidão. Queridos, eu quero ensinar você a ser grato a Deus. Gratidão que a Bíblia manda, ela precisa ser verbalizada e não sentida. Agradeça, verbalize isso, independente do que o teu coração está, porque se há uma coisa que Deus mandou que fizéssemos, está escrito em 1 Tessalonicenses 5:18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deem graças. Abra a tua boca e fala: Senhor, eu agradeço. Teu coração vai te chamar de hipócrita, Satanás vai te acusar de falso, mas a tua palavra, ao ser lançada, é registrada no mundo espiritual. Seremos julgados pelo que falamos, não pelo que sentimos. Então abra a tua boca e agradeça pelas coisas mais difíceis que você tem passado, porque as desgraças são vencidas por quem tem essa postura: fé, obediência e gratidão.